Estamos aqui em São Paulo em mais um Insightcast. Eu sou a Sabrina Brinker, dentista, empresária e mentora de dentistas. Eu sou a Rafaela, eu sou também dentista, também empresária e também mentora de dentistas. E nós estamos aqui com o maior nome de marketing de indicação do Brasil. Ele que é best-seller, gente. É óbvio que a gente já tem o nosso livro autografado. Ele é o criador do método de vendas VPI. Ele também é o fundador da Base Viral. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que Rodrigo Noll. Que honra! Grande prazer estar aqui contigo hoje. Tudo bom, meninas? Muito legal. Tudo Obrigado ótimo. pelo convite, Rafaela, Sabrina. Vai ser um prazer. Vamos falar de indicação. Que bom que a gente conseguiu bater a agenda, né? Ai, que bom! Quase não pensa. Legal. Muito bom, muito bom. Conta um pouquinho só para quem ainda não te conhece sobre a tua jornada, sobre o teu negócio, sobre como tu começou. O início, né? O início. Legal. Bom, eu sou gaúcho, assim como você, Pois né, é. Sabrina? E quando eu morava em Porto Alegre, com 20 anos, eu fundei a minha primeira empresa. Minha primeira empresa se chamava Viagem Mania. Era uma empresa de turismo, né? A gente vendia pacotes de viagens pela internet. E a gente tinha um conceito, um posicionamento que era o posicionamento das viagens curtas. A gente chamava de viagens de escapadas, para você sair da rotina no final de semana, no feriado. Eu fiquei com essa empresa há quase 5 anos e a gente recebeu uma oferta, uma proposta, né, de como se fosse uma aquisição, um acqui-hire se chama, de uma empresa, um grupo de Floripa para a gente juntar a operação com eles. Eles são um grupo maior de turismo, né? E aí, então, nessa negociação, nessa transição, me mudei para Florianópolis e acabei virando diretor de marketing e vendas dessa empresa de turismo. Lá nessa empresa foi onde a minha história começou, assim, propriamente dito, falando, né, a história que as pessoas conhecem de indicação e base viral. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei lá nessa empresa de turismo foi perguntar para os nossos clientes como você me conheceu. Que é uma coisa que eu falo direto, é uma pergunta super chave no processo comercial, né? Então, o empresário que está gerenciando sua empresa e não pergunta para os seus clientes como você me conheceu, é uma falha muito grande. Já né? ia ver o primeiro insight, né? Pô, é evidente. Então, a pessoa precisa saber o que ela está fazendo que está funcionando para, no mínimo, parar de não fazer, não parar de fazer aquilo. Isso é gestão, né? Então, enfim, voltando lá a Floripa, eu perguntava para meus clientes como você me conheceu. A maior parte dos clientes me dizia que tinha vindo por indicação, né? Isso acontece em muitas clínicas, em muitos negócios. Muitos negócios, basicamente, dependem, né, e vivem da indicação atualmente. E aí me caiu uma ficha nesse momento. Pô, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu botar um pouco de energia e um pouco de atenção em cima desse assunto? Tô aqui trabalhando um montão e o meu principal canal não estou olhando, alguma coisa está errada, né? Sim. E aí eu criei ali o meu primeiro programa de Cliente Indica Cliente. Essa história de 2015. Esse programa está no ar até hoje. Que legal. Então, fazem aí 10 anos que o programa está no O ar. mesmo programa. O mesmo programa. Você aperfeiçoou esse programa ou manteve assim a estrutura base dele? Eu fiquei lá durante o tempo, 4 anos como executivo, então fui responsável pela otimização desse programa. Quando eu saí, eles viraram meus clientes. Ai, Então, legal. Que legal. resumidamente, eu continuei otimizando. ai, que legal, que legal. Muito E aí, ali que eu aprendi, né? Eu aprendi esse negócio da indicação. Aí, para resumir a história, foi um case de sucesso, fiquei conhecido, né? Comecei a escrever sobre isso no LinkedIn, no Facebook, no blog, no Instagram. E aí eu percebi que isso, na verdade, era um mercado. Não era só uma ideia, uma ação, né? Uma campanha. Isso era um mercado As no pessoas Brasil. te perguntavam como estruturar. Ninguém estava falando sobre isso no Brasil. Sim. Eu comecei a ajudar vários amigos a estruturar, começou a dar certo para muita gente. Eu tive aquela visão que o custo de aquisição de clientes no longo prazo somente iria aumentar. Sim. Né? Eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. Nossa, quanto era? Né? Era 15 centavos o lead. Hoje Dá nem é, pra comparar. hoje é 15 reais. É. Hoje na Faria Lima Como 80. mudaram. É. 80? Como mudaram as coisas. Nossa. Então essa visão acabou me levando para... Foi uma virada de chave pra ti, dali só cresceu. Teu Foram negócio. várias pequenas viradinhas assim, de prática mesmo. E aí, no fim, a coragem de, beleza, Vou deixa eu empreender. empreender nisso aqui. Agora é minha vez. É. Que legal. Legal. Que legal. Eu vou começar com a primeira pergunta, então.
A indicação boca a boca é uma coisa que sempre aconteceu, desde os primórdios, como tu coloca no livro, né? Porque indicar é algo nato do ser humano. A gente indica quem a gente gosta. E a gente compartilha experiências tanto positivas quanto negativas com as pessoas. Isso todo mundo faz, né? Mas não é isso o marketing de indicação. Então, a ideia é transformar esse boca a boca que acontece de forma orgânica em realmente um programa que é organizado, estruturado, previsível, escalável e controlável. Essa é a ideia. Então, o dentista, o profissional da área da saúde que não trabalha com isso, então, fala para o pessoal, tá deixando dinheiro na mesa, como costuma usar essa expressão. Essa é a verdade, não é? É verdade. Se o empresário já vende por indicação, mas nunca colocou nenhuma energia, nenhuma atenção para nem, no mínimo, agradecer as indicações que já recebe, sabe? Ou, putz, no mínimo lembrar aquele cliente te indicar mais. Esse empresário certamente, com certeza absoluta, está deixando dinheiro na mesa. Você falou muito bem. A gente, seres humanos, né, os homo sapiens, indicam as coisas há milênios, né? Inclusive, tem várias teorias que explicam que foi por causa disso que a gente conseguiu evoluir enquanto espécie. Porque a gente dava indicações para os outros de onde tinha perigo e onde tinha alimento. Comida. Sobrevivência, né? Sim. Então era aquilo, ó, não vai lá que lá tem um mamute vai te comer vivo, você vai morrer. Ou não, vai lá que lá dá para coletar, tem fruta, não sei o que. A gente era caçador-coletor, né, naquela época, a gente não sabia plantar. Então a gente tinha que se virar ali na caça e na coleta. Enfim. Então, indicar é realmente enraizado. Agora, esse comportamento natural do ser humano, né, assim como qualquer outro comportamento do ser humano, se você usar a alavanca correta, o estímulo correto, você pode potencializar, aumentar ou diminuir. Ou diminuir. Exatamente. Qualquer comportamento, se eu usar a alavanca correta, eu posso te fazer menos ou te fazer mais. Sim. Psicologia explica muitas desses fundamentos. Então, a gente descobriu, né, eu aprendi ao longo desses anos, que existem algumas alavancas que fazem as pessoas fazerem esse comportamento mais vezes. E aí, então, essa é a grande diferença, como você bem falou, né, do boca a boca e da indicação. Boca a boca é passivo. Ninguém pode chegar aqui pro seu time e dizer, vamos aumentar o boca a boca. Não dá. Não dá. Não consegue controlar. Não, é controlável, né? Mas quando você coloca a metodologia, as alavancas corretas, quando você coloca intencionalidade... Essa palavra é muito boa, a gente usa muito isso, ser intencional. É fundamental, né? Quando tu tem um negócio, tudo que tu faz, tu tem que ser intencional. Sim, é verdade. Exatamente. É pra tudo, né? Pra tudo na vida, eu acho o nosso comportamento mesmo como pessoa. Eu acho que você tem clareza de onde você quer chegar, você vai ter a intenção correta ali, né? Pra fazer o negócio crescer. Mas eu acho isso que você falou, dependendo da forma, do mecanismo que você usa, tanto pode ser positivo quanto negativo também. Então, tem que saber usar muito bem esses mecanismos, né? E você explica bem sobre esses mecanismos, né? Como que se usa a mecânica, ter uma mecânica clara justamente para poder fazer com que o negócio seja uma engrenagem, né? E aí, eu queria te fazer uma pergunta, porque pensando no dentista, tá? Então, a gente está falando aqui com dentistas, né? O dentista, ele é muito operacional, né? Então, o dentista sempre reclama que não tem tempo. O dentista sempre está lá no mocho. O mocho é a cadeira do dentista, né? Então, ele diz que tem muito cliente dentista. Conhece a figura. Você já sabe. Então, a gente está sempre no mocho, estamos lá atendendo o tempo todo e a gente não consegue ter uma visão estratégica, né? O dentista, que é muito operacional, não consegue ter uma visão estratégica do negócio. Então, o que eu queria saber é assim, como que a gente, Rodrigo, nós dentistas, a gente não se torna refém do nosso próprio negócio, né? Estando nessa situação operacional, mas como que a gente pode mudar um pouco, porque aí traz um pouco de mentalidade, como que a gente pode mudar um pouco essa visão e não ser refém do mocho? Legal. Eu acho que essa pergunta, ela passa por fundamentos gerais de gestão, né? A gente na Base Viral é uma empresa de 40 colaboradores, é uma empresa líder do seu segmento, reconhecida por ter uma cultura forte e somos uma empresa remota. Então, isso chama muito a atenção, né, das pessoas, nos grupos de empresário que eu participo e assim por diante. E quando nos perguntam, eu acho que tem alguns elementos
que a gente faz de muito bem feito. Inclusive, uma vez eu fui dar um treinamento a pedidos aí de alguns colegas sobre isso. E eu acho que eu sou muito bom disso. Eu sou muito bom de encontrar padrões, de metodotizar as coisas, de tirar da minha cabeça e botar no papel. Você é organizado, né? Eu vi que você é bem organizado. Eu gosto de rabiscar que nem você e tal. E aí eu vou rabiscando, daqui a pouco eu pego tudo aquilo junto e sai lá 3 passos, 5 passos. Sim. Eu gosto de fazer isso. Isso é bom. E o pessoal gosta, né, do passo a passo. Mastigadinho. Porque é bem mastigado. É necessário. Ninguém tem 1000 horas. E é pra organizar as ideias, né? Então, enfim, aí voltando, o que eu acho que tem alguns passos ali na gestão que me fizeram deixar de ser, né, um escravo, vou usar essa palavra forte, do meu próprio negócio. A primeira delas tem a ver com comunicação. Eu tenho uma frase que eu falo muito, o pessoal gosta, que é: em gestão, se você falou e não escreveu, você não falou. Sim. Tudo tem que ficar registrado. É muito fácil esquecer. O óbvio precisa ser dito. É porque a gente esquece mesmo. A gente esquece. Imagina nosso colaborador lá mais júnior. É verdade. Então, eu tendo a escrever e documentar as informações chaves. Tem outro amigo meu, Lucas Riedo, que ele diz: cara, repetiu 2 vezes, escreve. Então, isso Essa frase é boa, gostei. Eu só tenho um parênteses, porque eu vou colocando tudo no Drive. Fica um negócio tão, assim, um pouco aqui, tá um pouco ali, tá um pouco aqui escrito. É bom compilar isso tudo, colocar tudo num lugar pra gente poder ter, né... Criar essas metodologias todas num lugar, né? A gente usa muito Drive, fica tudo espalhado. E aí, eu falo pra ela: amiga, a gente tem que organizar e fazer tudo, colocar tudo num lugar só. Esse é outro fundamento nosso lá da gestão, que é um dos valores da nossa empresa, é o minimalismo. Então, o que eu fiz? Eu eliminei toda pasta, documento e tal, e eu deixei apenas um por departamento. Perfeito. Então, eu tenho um playbook por departamento, Se está fora daquele playbook, não existe. Nossa, legal. Só. Um documento. Muito legal. Eu também anotava em documentos diferentes. Só que aí, isso aqui tem tudo a ver com vendas. Deixa dentro de um documento. E atrapalha, só, né? Um documento maior. Muita coisa acaba ficando bagunçada. Outra coisa, uma planilha por departamento. Uma. Se o dado não está nessa planilha, ele não existe. Eu não aceito a entrega. Isso. E uma pasta por departamento. Sim. Então, se não está dentro dessas 3 coisas aqui, não existe, basicamente. Aí você pode ter, cada um pode criar os arquivos que quiser, de rascunho. Na hora que for para passar a valer... Uma coisa oficial, é lá né? dentro. Porque a gente só recebe aquilo que a gente aceita. Eu não vou mais aceitar essas planilhas todas jogadas. Eu vou colocar tudo numa planilha só. Outra coisa que a gente faz muito bem lá, eu acho, na nossa empresa, é a forma de como a gente dá feedback para as pessoas. Então, a gente tem PDIs, né, os planos de desenvolvimento individual. Então, eu sento contigo, eu vou te dar um feedback. A gente conversa, beleza, conversei contigo, eu escrevo que está combinado. Então vamos lá. Sabrina, você tem que começar a fazer isso. Você tem que tu escreve tudo que tu conversa na reunião one-on-one. Perfeito. Eu escrevo ao vivo com a pessoa, com a tela compartilhada, para garantir que os dois estão entendendo o que está sendo colocado. Perfeito, legal. ótima dica. Ótima dica. Ótima dica. E aí eu pego essa folha, mando minha secretária imprimir, entregar na casa Pro da colaborador. pessoa, Olha. e dentro do envelope eu ainda colo um rolo de durex para a pessoa botar na parede. Boa! Muito boa. Boa! Lá na porta. A secretária põe invites quinzenais de lembrete. Muito legal. E Excelente dica, adorei. Excelentes dicas. E daqui um período, 2 meses, 3 meses, eu sento contigo de novo. Pra e rever eu aquele pego combinado. aquela folha. É porque você tem que fazer acompanhamento. Não tem jeito. Não. Aquela folhinha pra ver se aquilo foi... E aí, vamos lá, deixa eu ver o que era para começar. Sim. Foi pro continuar? Ah, não foi. Tá no começar ainda. Opa, gera um alerta. Tem que documentar. Muito bom. Em gestão, se você falou e não escreveu. Não você falou, não falou. gostei. Essa frase é boa, hein? Anota no caderninho. Falou. Quer ver outra boa? Outra boa é o onboarding da nossa empresa. Quando a gente contrata uma pessoa nova, o cara vai chegar lá e começar a trabalhar. Beleza. Primeiro que eu peguei diversos treinamentos reais que eu já fiz com o meu time sobre produto, sobre concorrentes, sobre objeções, sobre mercado, sobre termos de business, os mais variados treinamentos, calls de vendas gravados, né, as calls reviews, etc. e tal. Eu tenho isso e eu fiz uma trilha de estudos para a pessoa que está chegando na nossa empresa. Que legal. Treinamento gravado tosco mesmo, assim. Sim. Sabe? Sim, nada muito maravilhoso. Sim, uma trilha. Uma coisa de tudo. simples. Alguns episódios de podcast, tal, que eu participo, tal. Ó, dia 1 tu tem que assistir isso aqui, dia 2 isso, dia 3, 4, 5. Sim.
12 Isso dias, ajuda muito, né? 12 dias que a pessoa não trabalha. Ela só estuda. Sim. Sim, é uma imersão. É isso que tem que acontecer, porque É. a gente contrata a nossa auxiliar, E nossa bom, secretária, larga. atira vai, ela. vai no fluxo. Você vai aprender na Delarga, raça. né? Mas aí o- Delarga. Delarga, não pode. Mas eu vou Delargar. te dizer o pulo do gato qual é. O pulo do gato é, no final desses 12 dias, a pessoa tem uma aula marcada comigo. Sim. E ela precisa me contar o que ela aprendeu. Que ela aprende. Nossa. Exato. Porque a melhor forma de você estudar alguma coisa, de você aprender alguma coisa, é você ensinar. Se você só lê, você aprende 5%. Se você lê e ouve, você aprende 15%. Se você lê, ouve e anota, você aprende 30%. Se você ensina, Fala. 95%. Muito legal. E, E a às pessoa vezes- tá falando o que ela absorveu pra você. É muito ela, bom. ela é obrigada Sim. a aprender. Sim. E às vezes eu mando voltar. Sim. Putz, legal. aqui não tem Volta lá porque profundidade. não ficou tudo, Sim. tudo claro. Muito E eu bom. só apresento ela pro time Depois que ela depois tá. que ela for aprovada na Muito sala. legal. Que Então legal. tem várias outras coisinhas, mas Muito respondendo legal. a tua pergunta, Muito, que daria um muito bom. podcast só Muito pra bom. isso. É, muito bom. Muito bom. Metodologia. Não, Gente, o dentista, né, ele tem essa tendência de dizer que ele não tem tempo. A gente estava conversando sobre isso. Então, ele diz que ele fica ali, que é uma correria, que o dia está muito pesado, que atende um paciente atrás do outro. Então, por exemplo, o tempo para ler um livro e para se inteirar das coisas, ele vai dizer que não dá. Não dá, não tem tempo. Então, eu vou te contar uma Conta a história. história. Eu vou Eu ia te te contar. Porque eu estava em Salvador, agora em maio, quando deu a tragédia no Rio Grande do Sul. E eu não tinha como voltar para casa. Eu fiquei alguns dias em Salvador, porque a gente ficou sem aeroporto, estamos ainda sem aeroporto. Mas naquela época a gente não sabia nem o que fazer. E aí eu estava nessa função tentando voltar para casa. Então eu tive que pegar, sei lá, 4 voos, ônibus, né? E eu disse, gente, eu preciso tornar esse tempo útil. Porque qual é a tendência da maioria das pessoas? Reclamar. Puxa vida, que merda, eu tô nessa situação, não consigo voltar para casa, que droga. Então, essa é a tendência natural das pessoas reclamar. Em vez de tornar útil o tema, aí fui lá, comprei teu livro. E eu disse, eu vou ler isso daqui. Né? Tava eu dentro de um ônibus, né, de Floripa para porque não tinha praia, como chegar, porque não tá? tinha como chegar de outro jeito. Eu estava dentro do ônibus e eu simplesmente esqueci que eu tinha 2 filhos, porque eu estava tão empolgada com o livro, que eu esqueci que eu tinha 2 filhos dentro do ônibus. Daqui a pouco só uma senhorinha ali embaixo em mim. Moça, tu pode pedir pro teu filho tirar os pés da minha cabeça, por favor? ela lá envolta no livro. Tava bem tranquila lendo o livro. Esqueceu E a dos criança simplesmente enfiou os pés em cima da cabeça da moça e disse, ai, moça, desculpa. Eu simplesmente esqueci os filhos Que de tão legal. empolgada que eu tava lendo o livro. Foi muito legal. Porque é muito aplicável, Então, né? assim, a gente não tem desculpa. Tu consegue encontrar tempo em alguns momentos. É fácil, né? Mas a pessoa tem que querer. Sim. Tem que se ajudar também, né? Eu recebo muito esse feedback, sabe, Sabrina? Muita gente assim, pô, cara, não te conhecia. Aí passei no aeroporto, vi No teu aeroporto, livro, me isso aí. chamou a atenção. Quando eu vi, eu tinha lido antes de chegar em casa. É rápido. E rola muito isso, o pessoal vem com o livro todo rabiscado. né, É porque é tudo muito mais. aplicável. Não é só teoria. É coisa que você quer fazer logo. Você quer colocar dentro do seu A negócio gente logo. vendeu 100 mil livros. Olha, que Parabéns. legal. Parabéns. Uma Parabéns baita venda. mesmo. Legal, obrigado. Que- Foi- Não é um livro bacana. fácil, não é aquele livro que tu tem que ficar tentando interpretar, então é prático. É. Né? A gente fala muito na nossa mentoria Tem que ser prático, sobre né? a tua Tem que ser metodologia. aplicável, Então a gente fala, a gente sempre Legal. referencia você nas nossas palestras, a gente sempre referencia, porque é algo que a gente validou e a gente valida sempre no nosso consultório, né? Depois, em off, eu quero te falar o que eu fiz no consultório pra ver Tá o que bom. você acha. Mas eu vou falar aqui. Mas eu vou falar aqui. Eu adoro trabalhar com dentista, sabe? Eu falei pra vocês, né? É um dos segmentos que mais contrata a nossa empresa. Dentista criativo. Eu acho que tem algumas coisas que fazem desse um segmento especial. Primeiro, eu acho que comparado à média dos empreendedores brasileiros, é um empreendedor um pouco mais esclarecido, um pouco mais estudado. Ele é um profissional que passou por uma formação, tal. Então, geralmente, é alguém que é bom de conversar e de trabalhar. Além disso, é um segmento que costuma ter margens. Então, a pessoa tem direito de errar, ela pode experimentar, ela consegue, porque o serviço ali que ela está prestando tem margem. Tem Acho que margem. essa é uma outra coisa que ajuda. A outra coisa que eu acho que ajuda aí para a gente ter muito cliente dessa área, que é uma área muito competitiva. Né? Muito. É uma área que forma muita gente, Tem né, muito no Brasil. dentista no Brasil. Exatamente. Muito. Então, a competição é alta, então Tem que entender o precisam jogo, se né? virar.
Então, acho que tem alguns elementos assim que fazem dessa área uma área bem interessante de trabalhar. Com certeza. Vamos para mais uma pergunta, então. Para uma empresa crescer, tu fala bastante sobre isso, é importante investir em mais de um canal, né? Então, não o que é melhor? É marketing de indicação ou Google ou Instagram? Não é ou. Essa é uma pergunta, né? Uma pergunta. Da comunidade. Então, não é ou, é e. A gente vai somando. Nós vamos somando ideias, somando canais. Então, assim, vale a pena investir em Google? Vale a pena investir em Instagram? Sim, é importante também. Marketing de indicação? Também. Né? Então, eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque o Google hoje, o Instagram, são canais que ainda valem a pena, é claro, mas está cada vez mais caro e está cada vez mais difícil de entender o algoritmo. Muito então, fica muito complicado de decifrar como funciona, toda hora muda. Então, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso. Legal. Eu falei agora há pouco, eu subi o meu primeiro anúncio para o Facebook em 2010. Eu estou há 15 anos anunciando na internet. Todos os anos, sem exceção, o custo do lead subiu. Só aumenta. Vai continuar subindo. Vai. É uma questão de demanda e oferta, uma questão bem simples e básica. Já está todo mundo no Instagram, todo mundo tem conta no Instagram e no Facebook, mas o número de empresas que agora se ligaram que precisa anunciar online só cresce. Então não tem mais tanta gente para mostrar tanto anúncio assim, né? Dito isso, eu quando paro para analisar os cases das principais empresas, as empresas que mais crescem, né, no Brasil e no planeta Terra, você vai ver que raramente essas empresas têm os melhores produtos dos seus nichos. Isso é um erro do empresário pequeno, do empresário médio, né? Você pergunta para ele, cara, qual que é a tua estratégia de crescimento? Não, a minha estratégia é qualidade no serviço. Essa não é uma estratégia de crescimento. Isso é, talvez, até uma obrigação básica no mercado atual. Exatamente. Quando você vai olhar para as empresas que mais crescem nos seus segmentos, elas têm uma coisa muito específica que se chama distribuição. Elas têm canais, elas conseguem fazer o seu produto chegar para muita gente ou elas conseguem abrir muitas portinhas para os clientes conhecê-lo. McDonald's é um exemplo, né? Não é o melhor hambúrguer do mundo, mas... né? Ambev não é o melhor, a XP não tem o melhor serviço, é a maior. O Itaú não é o maior, o banco mais amado. E mas também canal de é um dos maiores, é o maior. Quase nenhuma empresa que é a maior do seu segmento tem o melhor serviço. Então, o que elas têm? Elas têm distribuição. E aí, conectando com a pergunta, um monte de empresário, acaba não crescendo mais pelo simples fato de que ele simplesmente não abriu um canal novo de aquisição de clientes. Simples assim. Então, a minha própria história com a Base Viral. O primeiro canal de aquisição de clientes que eu utilizei na minha história foram grupos de Facebook. O primeiro conteúdo que eu postei na minha vida foi dentro de um grupo de Facebook. Postei no grupo de Facebook, fechei uma vendinha, duas, não sei o quê, fiz um caixinha, abri um blog. Segundo canal, né? Então, o meu blog começou a dar um pouquinho de resultado, comecei a trabalhar, fiz mais uma vendinha, duas, não sei o quê, comecei a fazer lista de e-mails. Terceiro canal. Aí foi, deu certo, não sei o quê, contratei uma pessoa, uma assistente, fui pro LinkedIn, comecei a produzir conteúdo lá. Sim. Aí o LinkedIn foi, deu certo, respirei mais um pouquinho, fiz uma venda, duas, comecei um canal do YouTube. Aí foi, respirei um pouquinho, time de vendas. Aí não sei o que, vai mais um pouquinho, comecei anúncio. Aí comecei meu programa de indicação. Aí botei meu time de pré-vendas. Aí comecei a dar palestra. Aí abri o TikTok. TikTok eu ia te perguntar. É o último canal, assim, que as pessoas estão falando que ainda está abaixo, mas daqui a pouco também já vai aumentar, né, o custo desse lead. Mas... O próprio livro é um canal de aquisição de clientes. Total. A última vez que eu contei, eu tinha 18 canais de aquisição de clientes. Que legal. Na nossa empresa. Então, muitas vezes é isso, sabe? É simplesmente abrir uma nova portinha. Somar canais, participar de grupos de empresários é outro canal. Né? Agora eu estou testando rádio. Quero testar. Eu estou sempre tentando testar um canal novo. E você acha que mesmo, por exemplo, muitas pessoas falam, o seu público está nesse canal. Mesmo que o seu público não esteja nesse canal, é válido sempre estar somando. Sempre estar indo para mais canais. Quanto mais canais de distribuição, independente se está seu público ou não, você está sendo visto nesses canais. Sim, porque matematicamente falando... Quando você tem dois canais, um vai ser melhor do que o outro. A não ser que eles empatem, um talvez te traga mais clientes do que o outro. Mas isso não quer dizer que eu vou ter que desligar o meu segundo canal. Exato. Às vezes, quando você tem 3 canais,
sei lá, se você somar o segundo e o terceiro, eles dão até mais resultado que o primeiro. E aí você vai desligar. Não. Então é um jogo, eu falo muito isso, né? É um jogo de e, né? Não um jogo de ou. É um jogo muito de... legal falar isso. Muito legal, a Porque gente gosta muito disso. muita gente fala sobre O que isso. que é melhor, né? Isso ou mas aquilo. Você não faz nem bem feito um, vai fazer outro. É tentar encontrar a bala de prata. A bala de prata não existe. Isso as pessoas sabem que não existe. Isso é Mas estatística, na né? hora de Você fazer. vai tentando em vários canais até você perceber que, de repente, em vários que você está tentando, você vai conseguir ali acumular, ter um acúmulo. Outra coisa sobre isso é que isso reduz o risco do negócio. Diversificar, né? Quando você tem um canal só, eu Sim. falo para as pessoas, você tem um canal só de aquisição, você não tem um negócio, você tem um funil. Sim, No máximo um funil, dá para chamar isso aí. Sobretudo quando é um canal alugado. Tá. Redes sociais, anúncios, que não são Sim. canais proprietários. Sim. Exatamente. Os poucos canais proprietários que você tem que não são alugados é teu próprio programa de indicação, tua lista de e-mails. É um exemplo, tu perde por algum motivo o teu Instagram. Acabou. O que a tu gente faz? tomou um shadowban esses dias aí. O Instagram entendeu que a gente estava referindo à política, não estava. E aí? E Se aí? não tivesse os outros. Exatamente. Sim. Então, é muito nessa pegada, sabe? E só para concluir, né? Quando você vai estudar CAC, né, custo de aquisição de clientes e tudo mais, no final das contas, você chega na seguinte conclusão. Vende mais quem gasta mais. Quem gasta mais, vende mais. Então, se o meu CAC é R$1.000, se eu colocar R$1.000 naquele mês, eu vou fazer uma venda, um CAC, uma venda. Se eu botar R$2.000, provavelmente eu vou fazer duas. Sim, com certeza. A gente tem que ver como investimento, né? Não como gasto. Então, a grande missão, a grande função O ali grande do, lance é do você CEO deixar o CAC mais baixo que o organizar. seu ticket médio, né? E tentar trabalhar isso daí. Até vai ter uma pergunta que eu vou fazer sobre isso. Eu acho que eu vou até pular a pergunta, já vou te perguntar sobre CAC. Porque, na realidade, assim, se a gente for pensar, né, nessa questão do programa de indicação e CAC, a gente precisa olhar muito bem as recompensas e os benefícios que a gente vai dar para essa pessoa. Tanto que quando eu fui fazer lá no consultório, eu pensei, bom, meu ticket médio, ele tem que ser mais alto, né, do que tudo aqui que eu estou fazendo, tudo que eu tô o movimento que eu estou fazendo para essa pessoa estar vindo ao meu consultório e fazendo o meu... fazendo com que o meu serviço seja executado. Sim, algo simples, é uma conta simples, não é nada muito complexo, mas tem que caber dentro, né? Dá para o dentista fazer facilmente, né? Então, assim, é legal a gente falar sobre isso, eu queria muito que você falasse sobre isso, do quão importante a gente, não é tudo da nossa cabeça, que nem você até fala aqui, não é da nossa cabeça, né? Que a gente vai escolher a recompensa ou o benefício que a gente vai dar para esse paciente, esse futuro paciente. É tudo muito bem pensado, né? Existe um custo para isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do CAC, do ticket médio, das recompensas e benefícios que a gente Legal. dá. O CAC eu acho que é a métrica de gestão comercial, talvez a mais importante que exista, né? Ela é uma métrica de eficiência, né? O CAC mede quantos reais você gasta para fazer uma venda, quanto custa para fazer uma venda. Então, sabendo dessa métrica, você consegue, por exemplo, saber quanto que você precisa investir para bater aquela meta que é a meta dos teus sonhos, ou você consegue saber o contrário também. Se alguém te deu uma meta, tu sabe quanto que custa para ela ser atingida. Sim. Então começa por aí, né? Ela desbloqueia várias decisões dentro do universo das vendas, inclusive o que vai ser o programa de indicação, qual que vai ser a recompensa do programa de indicação. Sim. Na nossa metodologia, né, o método VPI, vendas por indicação, eu falo muito isso. Não adianta a gente inventar uma recompensa. Né? Inventar uma muito recompensa. eu errei fazendo isso. Eu já fiz alguns programas que não deram certo. Eu dizia, não dá certo. Não. Por quê? Porque eu inventava a recompensa. E aí Simplesmente não é era o da que minha o cabeça. paciente quer, E não é assim que não é o funciona. o cliente quer. Quando você olha como fica óbvio olhando depois, né? Quando você faz isso, você quebra aquela frasezinha, aquele fundamento que qualquer palestrante de palco aí fala. Colocar o cliente no centro. Colocar o cliente no centro é importante, beleza, mas na hora de fazer, né? Lá no nossa Porto Alegre. Volta lá, estuda isso. Eu falava com meus amigos, saber tu sabe, ter as manhas é outra coisa. Mas é. Então a gente acha que sabe. É. Então esse é o primeiro fundamento nosso lá, né? A gente sempre começa com uma pesquisa com o paciente, com o cliente, para tentar descobrir. Eu dou os exemplos. Dá o passo a passo. Tem casos nossos que de odontologia, que a recompensa, um consultório, a recompensa é vinho bom,
no outro é Botox, no outro é tábua de churrasco e no outro é outra coisa. Um clareamento. Então, por quê? Cada um desses, cada região, consultórios tem uma pessoa diferente. Porque você também tem que ter o cálculo diante do teu negócio, diante da realidade do teu negócio, né? Então, você faz esse cálculo do que você pode realmente proporcionar para uma pessoa. Então, são duas coisas. É essa pesquisa, mais isso. Mais isso. É o teu financeiro, né? É também. O cálculo do que o cliente quer versus o que eu posso pagar. O que pode. Exato. Às vezes o empresário vai me dizer, nossa, mas eu vou perguntar para os meus clientes, eles vão dizer alguma coisa que eu não posso pagar. Um celular me pediram. Não quero saber que me pediram um roupão. Um pijama. Me pediram um paciente meu e a gente escolheu, né, os pacientes mais chegados, pacientes VIPs que compram na recorrência, né? Então, eu chamei lá e tal. Ai, porque eu fui em Londres e tinha um macacão assim. Eu falei, meu amigo, você quer que eu pegue um macacão do jeito que você... Eu falei, vamos colocar aqui. Mas assim... Eu vou anotar no meu caderninho. Tem cada coisa que eu fico pensando, não passa pela minha cabeça. Mas a lógica é essa. Às vezes, às vezes você não pode pagar por uma venda. Mas para duas. Mas para três. Não para três ou para cinco. Claro. Então você consegue fazer esse só que se você não tiver as informações do que o cliente quer versus o teu CAC, não rola. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Então, para aquele profissional que tem vergonha de pedir indicação, se coloca numa posição constrangedora. Ai, que feio pedir, né? O programa de indicação é totalmente diferente de pedir indicação. São duas coisas totalmente diferentes, né? Então, pedir indicação e um programa de indicação são coisas completamente diferentes, apesar de parecer parecido, né? Que também é diferente de uma campanha de indicação que começa e tem fim. Então, um programa é uma coisa perpétua, né? Essa que é a ideia. Bom, é isso. Primeiro de tudo. Não é constrangedor, é isso que eu quero mas essa pergunta é boa, porque todo mundo tem vergonha de pedir. Ai, que vergonha, pedir Você não sente isso? O pessoal não te dá esse feedback, assim? Sim, eu entendo assim, ó. Quem tem medo de vender, essa pessoa, ela própria é o problema do negócio. Tem que fazer uma autogestão aí. Quem tem medo de vender é o gargalo do seu próprio negócio. Sim, com certeza. Então, eu começo dessa forma. Muita gente que tem medo de vender, né? Se você saca ela, tira ela, coloca alguém que não tem medo de vender, o negócio cresce. É uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas às vezes a pessoa não se dá conta. Tem um amigo meu, Vitor Damasio, adoro o Damasio, a gente se conhece há muito tempo, que ele diz assim, pô, cara, se tu tem um produto ou um serviço de qualidade, tu não tem nem o direito de... É arrogância, né? É arrogância da nossa parte achar que não... Você vai me privar de eu receber um acesso, um produto, um benefício. Total. Então, que direito você tem de não me vender? Eu quero que tu me venda se tu tem um produto ou serviço bom. O máximo vai acontecer é você receber ou não. Então, gerar indicações, né? No final das contas, é trabalhar para vender mais. E se a pessoa não está querendo vender mais, ela é o gargalo do próprio negócio. Eu falo às vezes é o gargalo do próprio negócio. Eu falo às vezes em mentoria, é meio pesado, mas eu digo assim pro meu cliente, cara... O problema é tu. Eu tenho certeza que não é isso que a tua família espera de ti. Nossa. Daí a pessoa já fica incomodada. É pesado. Então, bicho, vamos lá, sabe? Mas às vezes é preciso ouvir a verdade, né? Vender é bonito, vender é distribuir... É resolver o problema de alguém. Resolver problema. É isso aí. Mas é incrível que quem está prosperando pensa todas as pessoas que a gente conversa. E pessoas que têm essa clareza na mentalidade são pessoas que não reclamam de nada. Vão lá, fazem, executam, estão bem. E assim, é mudança de mentalidade. Porque enquanto você tiver essa mentalidade de sempre ficar com vergonha, ter medo, porque é chato, porque isso... isso eu não chato. faço. Você tá entregando solução para uma pessoa, você tá mudando a vida de alguém de alguma forma, né? A gente chato vira ano, entra ano e tu tá no mesmo lugar estagnado. Isso sim é chato. Isso sim. É chato. Começar todo ano com o mesmo problema, com as mesmas questões e não resolvendo. Reclamando, né? Reclamando que o negócio tá ruim, que a coisa tá difícil. A gente tem uma meta, uma grande meta lá na empresa, uma meta de 5 anos, que é gerar R$1 bilhão em caixa através da metodologia VPI para nossos clientes. Que legal. Porque a gente entende que quando as empresas vendem mais, vendas resolvem quase qualquer problema. Sim. Então ela pode contratar mais gente, ela pode promover quem merece, ela pode
comprar um equipamento, investir em desenvolver, melhorar o serviço, assim por diante. Expandir. Então, vender é bonito. Esse é o grande foco. Dá pra gente fazer isso de uma forma um pouquinho mais contextualizada, elegante, sem ficar pedindo, como você mesmo falou, né? Sim. Não, monta um programa, cria um benefício. O programa é legal. Coloca um negócio, né? O programa não é pedir, né? É. É uma coisa estruturada, é bem diferente. E é legal, porque a gente fez o programa e o pessoal falou, mas eu te indico de qualquer forma, mas o programa existe. Então, a gente quer te colocar dentro do programa, porque ele já existe. Vai existir você indicando ou não. Então, é legal, porque aí o pessoal é elegante. Não é uma coisa, né, que a pessoa às vezes se sente meio, né? Claro. E aí, eu queria só falar com você rapidinho de funil, porque eu adoro funil NOL, né? Funil ampulheta. A gente fala que é funil NOL. Para entender do pós-venda, que é tão negligenciado, né? Em tantas empresas, né? Então, assim, entender que a venda... O fundinho ali não vai terminar na venda. Então, a gente tem ali ainda, né, muito mais para trabalhar. Porque o funil ampulheta é o início de uma nova venda, que é a recorrência, onde está a nossa margem de lucro muito maior, né? Então, vender na recorrência é o que traz lucro para a nossa empresa. Então, como é importante a gente falar sobre o pós-venda, né? Sim. Como o programa de indicação que pode estar ali no pós-venda. E aí a gente queria falar. Eu acho que primeiro de tudo, assim, não dá pra gente ser romântico, assim, e querer achar que somente fazendo um bom serviço, um bom produto, as empresas, né, tudo vai acontecer. Isso é importante, óbvio que sim, mas toda empresa pequena, toda empresa que está começando ou é pequena, não existe nada mais importante do que ela vender. É como se fosse ali o leite materno pro neném. Se faltar, vai dar ruim. Então, vendas é a principal prioridade de um negócio pequeno. E conforme essa empresa vai crescendo, é natural que você consiga ganhar um pouquinho mais de tempo, de caixa e tal, para resolver outras coisas também. E provavelmente ali o pós-vendas, né, o atendimento, a qualidade, pode se tornar uma prioridade nesse momento. Uma vez eu falei uma frase, né, o pós-vendas é o novo vendas. É o novo vendas. Né? No mundo conectado que a gente está hoje e tudo mais. Então, é óbvio que prestar um serviço melhor, né? Ter uma melhor ali, um melhor produto, um melhor serviço vai acabar te ajudando a vender mais. É natural. Você vai ter mais indicações por causa disso. Você vai ter mais depoimentos, né? Sejam espontâneos ou não. Você vai ter mais gente topando receber uma ligação na hora que alguém quer te contratar, mas quer falar com alguém. Então, você acaba criando ali uma bola de neve, assim, de benefício. Agora, não tem jeito. Você não consegue fazer isso se você não para em pé, se a empresa não existe. Então, a primeira prioridade, na minha opinião, é sempre vendas. Tem até um livro bem interessante, chama Ready, Fire, Aim. Ele é um livro que não tem em português. Eu não conheço esse livro. Ready, Fire, Aim. É bem legal. Ele conta... Nosso livrinho. Ele manda pra gente. Ele conta... É um consultor americano. Ele estudou 10 mil empresas. E aí ele conseguiu identificar padrões de crescimento dessas empresas. Então ele compara o crescimento das empresas com o nascimento de uma criança. Que legal. Então ele diz assim, quando a gente é bebê, a gente tem determinados problemas e precisa de determinadas soluções. Quando a gente vira criança, nossos problemas mudam, nossas soluções mudam também. Outras. Tipo de mãe ali, de pai, ele tem que fazer outra coisa. Faz uma analogia a uma empresa crescendo. Então, se você tem de 0 a 1 milhão de faturamento, você tem tais problemas e você resolve de tal jeito e você precisa de tal tipo de colaborador. Ele já diz. Então, você só vê ali em que fase você está de maturidade de crescimento. E por que eu estou falando nisso, né? A fase bebê, de 0 a 1 milhão de dólares de faturamento anual, nada mais importante que vendas. Sim. Faltou venda, falta caixa, faltou o leite materno da criança, vai dar ruim. É o sustento, né? É o sustento. Eu acho muito legal que tu colocou ali que o funil de vendas está desatualizado. É isso mesmo, né? Porque não termina na venda, né? A venda é o início de uma nova jornada ali, né? Onde tu pode fazer cross-sell e upsell, né? Eu acabei não voltando, né, pro funil ampulheta, mas no final das contas é isso. Ele é muito simples, né? Várias empresas até sabem mais ou menos o seu funil. Mas elas vendem bastante por indicação e não sabem quem indica. Não sabem quantas indicações aquele cliente deu nesse ano. Então, o simples fato de anotar essas coisinhas, pode ser em qualquer lugar, numa folha, até um Excel, né? Fala aí pra gente quanto por cento que uma indicação tenha mais de chance de fechado que uma não indicação. Tem vários estudos que falam sobre isso, né?
Um estudo atual, assim. Oi? Algum estudo bem atual que a gente possa confiar. Assim. Tem a maior parte dos números, assim, e também aí falando pelos meus dados ali, fazendo um estudo empírico em cima dos meus dados, leads que vêm por indicação tem uma chance de converter de até 3 vezes mais do que não leads. É bastante. Quando você compara com anúncios, que geralmente são os leads mais frios, essa relação ainda é ainda maior. 7, 8 vezes mais, né? Sim. Tem estudos que dizem que 83% dos clientes satisfeitos de uma empresa estariam dispostos a indicá-la, porém... É do Texas isso. Somente 29 fazem, é do Texas. Sim, essa é legal. Então tem um gap ali, né, de você simplesmente não lembrar as pessoas de indicar. Não, e olha que bom, né? Porque em programa de indicação você tem um custo muito baixo, você tem referência, você tem autoridade. E outra, você pega um lead que tem mais ou menos o mesmo jeito da pessoa que você já trata. Né? Então, assim, é muito distante. Se você for ver no Google, no Meta, aquele lead que é um lead totalmente frio. Né? Então, quando traz um paciente, é uma indicação, é muito difícil você não fechar. Às vezes o amigo vende melhor do que a gente, né? O amigo vende melhor, né? Porque ele já sabe para quem precisa, ele sabe o que falar, como convencer. Outro dia eu atendi um paciente, ele estava esperando estava lá na sala de espera e eu ia chamá-lo, né, para fazer a primeira consulta dele. Uma outra paciente minha chegou, era amiga dele. E outro amigo já tinha indicado. Porque a gente trabalha muito com indicação e a gente tem um programa estruturado lá. O programa, né? E aí, esse paciente já estava lá por indicação. Chegou uma nova pessoa que não foi ela que indicou, mas é uma amiga. Eu conversei com ele, assim, foi um match na hora, porque assim, a pessoa está mais aberta, a pessoa já está querendo fazer com você, porque ela já tem referência, né? Então, isso assim... Não tem como. Se você recebe por indicação, é muito difícil você não converter. É muito difícil. Precisa estar muito ruim no teu pitch, precisa estar muito ruim na tua apresentação. Mas, assim, é muito difícil. É muito legal você estruturar algo que ativa e fica ali vivo, né? Porque o problema, depois você vai falar, né? Sobre o programa de indicação, às vezes a gente não deixar o negócio ativo, esquecer que ele existe. Hoje, o maior problema que a gente vê são empresários que são iludidos pelo conto da sereia de que a ferramentinha vai resolver tudo. E ele contrata uma ferramentinha, né, enfia a goela abaixo lá do cliente uma recompensa que ele não sabe se o cliente quer, nem perguntou. Sim. E daí, de repente, ele até tem 1 ou 2 indicações, mas o programa morre na praia. Sim. Né? De nada adianta você começar um programa de indicação. O dinheiro não está em começar um programa de indicação. O dinheiro está em fazer gestão desse programa de indicação. Na consistência. Fazê-lo ser melhor mês a mês. Na verdade, é para isso que eu existo. A Base Viral existe por causa disso. Sim. Né? A gente não deixa o programa de indicação da empresa morrer. Sim. Porque, para falar a verdade, dá trabalho. Você precisa colocar energia e atenção, né? E eu recebo... Como tudo na vida, né? Porque dá certo, a gente tem que colocar a nossa energia. O terceiro maior tipo de lead que chega pra gente hoje comecei contratando uma ferramenta e me ferrei. Não deu certo. Aí eu vou lá ver o que aconteceu. Recompensa ninguém quer, a mecânica ninguém entendeu, Sim. A divulgação fez uma vez ano passado e nunca mais. Sim. Mas a ferramenta tá top. É top, Aqui no Brasil a gente sabe, essas coisas. É que nem achar que vai ganhar dinheiro com aposta e tigrinho. É achar que a ferramenta vai resolver toda a tua vida. É que ninguém quer fazer o básico, ninguém quer ter trabalho, quer tudo já mastigado, quer tudo já pra ontem, né? E para aquele dentista agora pensando que não tem uma funcionária para fazer isso. Então, por exemplo, na minha clínica eu tenho 4 pessoas que trabalham comigo, né? E eu tenho uma específica para lidar com leads e para fazer esse tipo de programa de indicação, né? Então, aquela pessoa que tem uma clínica, uma estrutura menorzinha, um consultório menor, que tem um negócio menor, a gente realmente quer ajudar essas pessoas. Então, que diz que é muito difícil, que tem que ter uma equipe muito grande para fazer dar certo, não tem energia para tudo aquilo. Então, tem uma técnica que tu fala muito no livro, que é o duplo A, né? Que isso é uma coisa tão básica e dá para fazer mesmo com uma estrutura menor e faz dar certo. Então, explica pra gente o que é o duplo A. Legal. Duplo A é o agradecer e ativar. Eu viajo muito o Brasil, falo com muito empresário e percebi que muitos deles já vendiam muito por indicação, mas nunca tinham nem se dado ao trabalho de agradecer as indicações que já recebe. Às vezes a empresa da pessoa vive por causa disso, ela depende das indicações, ela só consegue botar comida em casa porque os clientes indicam e ela não se dá o trabalho nem de agradecer.
Então foi bem curioso, porque a primeira versão da metodologia que eu criei, ela era extremamente técnica e complexa. Era difícil, porque a gente está ali imerso. Eu era o cara que estava fazendo, então eu queria que fosse todos os detalhes. E a primeira versão do VPI ninguém conseguia aplicar. Eu queria uma coisa perfeita. E aí eu falei, não, putz, esse é o meu nível de consciência sobre esse assunto. Mas Sim, mas não é o da maioria. Voltar alguns degraus ali. Não é o da maioria. Então, foi assim que surgiu o Duplo A, né? Alguém me falou aqui, daí eu juntei com uma coisinha de lá, mais uma outra informação, eu juntei. Putz, vamos fazer o Duplo A. Ele é uma estratégia, né, do agradecer e ativar. Então, é bem simples. A partir de hoje, todo empresário que está nos ouvindo, pega todas as suas novas vendas e faz a pergunta obrigatória. Como você me conheceu? Que a gente falou aqui no início dessa nossa conversa. Quando for indicação, você pergunta para o cliente. Quem que te indicou? Você se importaria de me dizer? Eu gostaria de agradecer essa pessoa. Legal. Pega o nome da pessoa que foi ali, que mandou a indicação. E aí, de alguma forma, você entra em contato com ela. WhatsApp, carta, Instagram, telefone, não importa. Um canal não importa. O que importa é a mensagem. Você liga agradecendo. Acabei de receber aqui a Sabrina, a Rafaela, foi tudo certo, maravilha, obrigado pelas indicações. E pode continuar mandando indicações que eu garanto para você que vão ser super bem atendidos. E quantas vezes a gente Quando eu vi essa pergunta quantas no vezes livro, as né? pessoas, os empresários fazem gastam isso. esse tempo? É uma coisa tão simples, né? Pegar o telefone, quem está assistindo, tu já ligou, né, para um cliente sem ser com o objetivo de vender alguma coisa ou Só resolver um problema, né? só ligando para saber se está tudo bem. Exatamente. A gente fez essa pergunta na mentoria. A gente fez essa pergunta. Ninguém. Né? E vale a reflexão. Né? Quantas vezes a gente liga para o nosso cliente, nosso paciente, no caso, né, como dentista, para saber se está tudo bem. É isso. Né? Para saber se tem alguma dica, para saber se tem alguma coisa, né, que não está legal. A gente não faz isso. Né? A maioria das pessoas não faz. No Brasil, agradecer... Agradecer é tão importante. É raro, quebrar padrão. A pessoa fica feliz quando a gente agradece, a pessoa gente fica até feliz. liga para saber, né? Num pós-cirúrgico, alguma coisa do tipo. Fazer o pós-venda, mas o pós-venda não é só isso. Pós-venda é você agradecer quando a pessoa está confiando no seu trabalho. A pessoa está indo lá, muitas vezes a pessoa está indicando. E fazer esse agradecimento, né? Um dos primeiros cases nossos do Duplo A foi uma pessoa que se tornou depois um grande amigo, que é o Chris, da Oversize. Ele é lá de Novo Hamburgo. Ele tem uma empresa de posicionamento, de marca e branding e tudo mais. Ele me ajudou muito no início. E ele fez o Duplo A. Ele foi um dos primeiros que eu usei lá de cobaia para testar. E ele me falou, cara, só o Duplo A eu tive que parar, lotou minha agenda. Né? Que legal. E é uma coisa tão simples. Né? Relacionamento. Venda relacionamento. Pra gente vender mais, né? Na verdade, para tudo isso aqui que tu fala funcionar, o teu programa, a gente precisa de uma coisa, clientes satisfeitos, né? Clientes satisfeitos. Focar na satisfação, agradecer quem a gente já tem. E no final do livro você conta da tua viagem, que você escalou um monte lá na Tasmânia. Na Tanzânia. E você faz uma analogia a vendas, né? Sim. E faz uma reflexão muito legal. Queria muito que você falasse, a gente quer muito que você fale sobre essa reflexão para a gente finalizar o podcast com uma reflexão tão bacana sobre esse processo de vendas juntamente com essa tua história. Eu adorei essa analogia, foi muito legal. Justamente com uma experiência tão legal, né? Legal. Eu, quando morava em Floripa, eu gostava muito de fazer as trilhas lá de Floripa, né? Eu sempre gostei de natureza, essas coisas. E aí o meu chefe, na época, lá dessa empresa de turismo, que inclusive hoje virou meu sócio na Base Viral. Que legal. A gente fazia bastante juntos, né? Essas trilhas e aventura e tudo mais e tal. Quando a gente zerou Floripa, não tinha mais nada para fazer. Zerou Floripa. Aí a gente começou a pensar nessas coisas. Primeiro a gente foi pro Base Camp do Everest. Ai, que legal! Ai, eu vi aquele filme, documentário 14 Montanhas, do Netflix, você viu? Sim, ai, sim. Tão legal aquele documentário. Né, que bate o recorde. Exatamente, mas pô, quantos montes ele subiu ali em tão pouco tempo, né? Não sei, 7 meses, 10 meses. É muito pouco tempo. E aí, em 2020, a gente foi pro Kilimanjaro. E na minha volta do Kilimanjaro, né? O Kilimanjaro é a maior montanha da África. 6.000 metros, fica na Tanzânia. E aí, na volta, eu tinha uma palestra do TED, do TEDx, né, pra fazer. E aí, eu criando minha palestra do TED, aí eu começo a palestra dessa forma, né? Eu acabei de voltar do Kilimanjaro, daí, porra, um puta esforço, uma expedição de vários dias,
quase morri, não sei o que, tal. Baita experiência. Quando eu Nossa. cheguei em casa, as pessoas me perguntavam qual que é a sensação de chegar no cume da montanha. Claro, a pergunta que todo mundo vai fazer, né? Aí eu largo essa na palestra do TED. O cume é só metade do caminho. A sensação de que eu tinha que descer tudo. Tudo, é ampulheta. Cadê a ampulheta do cume? A maior parte das mortes em montanha são na descida. É mesmo. Então, por falha de gestão, falta de recurso, acabou tua água. Tu... Porque você quer chegar no cume, você dá tudo de si. Aí você, na volta... Esquece da volta. Aí eu, bom marqueteiro que sou, fui fazendo essa analogia. Que essa sacada foi muito o boa. cume é como Muito. se fosse a venda e a descida como se fosse Perfeita o analogia. Pós-venda. Legal. Muito bom. Muito Então- bom. A gente adorou. O pessoal gostou, pegou. É, muito bom. Então explica aí pro pessoal que a venda é o topo, né, da montanha. A venda é o cume. Mas É. não acaba, a montanha não acaba na venda, né? Tem que você- descer Todo um depois. processo. Se você morrer na descida, no pós-vendas, você não escala o próximo cume, não faz a próxima venda. É. Então, eu acho que é bem didático, assim, para entender, né? As duas... Também não adianta você ir para a expedição e não conseguir chegar no cume. Esse é o grande Sim, objetivo. sim. Né? Claro. Então, tem... Tem que chegar na venda, só que você também tem que lembrar trabalhar o de pós-venda, depois, né? É. E é com disciplina, com constância, consistência, né? É. Então tem todo um processo. Nossa, que legal. Ah, e a gente tem uma comunidade. Aham. E a gente falou pro pessoal que a gente ia escolher a melhor, melhor pergunta. Legal. Pra fazer Mandaram pra ti. várias, Mandaram tá? várias. Então a pessoa vai É que ficar a gente- triste, porque não dá pra escolher todas, né? Muito pouco Ele tem tempo, viu, gente? O Restrito. tempo dele é precioso. Só que vamos... Então- ver. A gente gostou daquela primeirinha pergunta, né? A gente gostou da... É como transformar... Ah, é muito boa. Como transformar seguidores em pacientes? É boa essa pergunta. Pô, essa pergunta daria um podcast inteiro, Dá né? podcast, mas resume aí. Dá uma resumida. Olha, eu pegando muito pela minha experiência, eu uso muito, né, essa questão de redes sociais e conteúdos e seguidores, né? Eu acho que a primeira coisa importante é não focar em ganhar seguidores. Eu meço lá a eficiência do meu time comercial, do meu time de marketing, de conteúdo, na verdade, não pelo número de seguidores que eu ganho, eu meço pelo número de mensagens que eu recebo no direct querendo contratar o nosso serviço. Essa é a medição, né, que a gente olha. Então, putz, estou recebendo mais direct ou estou recebendo menos direct, né? Então, acho que esse é o primeiro elemento, né? Acho que o segundo elemento, ainda falando lá em conteúdo, marketing e tudo mais, é você, de fato, entregar, resolver o problema das pessoas. Com conteúdo. Muita gente tem essa crença de que se eu ensinar tudo, então por que as pessoas vão me contratar? É verdade. E na verdade acontece o É contrário. o contrário, Quanto mais eu ensino, mais as pessoas veem que elas precisam de Até ajuda. porque o ensino é dinâmico, né? Tem movimento. E cada hora você absorve alguma coisa nova, você vai ter mais coisa para. Quanto mais você transborda, é energia. Quanto mais você transborda, mais coisa tem para vir novamente. A gente está né? sempre aprendendo coisas novas. Eu penso que ensino é isso. Quanto mais você joga para outras pessoas, mais você vai ter de volta. Lá nessa palestra do TED também eu falei, educar é vender. Quanto mais se educa, mais... É impressionante. O mês que a gente bate recorde de produção de conteúdo, o mês seguinte é recorde de geração de leads. Tá vendo? Então, acho que esse é um outro elemento. Um outro elemento que é bastante negligenciado, mas muito negligenciado e é muito simples. É o rápido atendimento da pessoa que faz contato com você. Isso a gente falou Isso a gente ontem. fala tanto. Isso é tanto na mentoria. Tem muito estudos, importante. vários estudos que mostram, né, que 10 minutos adicional de demora é 15% a menos de conversão desse lead ali na frente. Então, não dá para bobear nessa parte. A gente estava nesse vendo momento, isso tudo sabe? 3 segundos, É. né? A pessoa espera para um atendimento inicial, né? O primeiro atendimento. 3 segundos é muito Porque às vezes a baixo. pessoa estamos aqui em reunião, eu entro aqui, se eu vou demorar só amanhã, daí já não dá agenda, Já daí era. já foi viajar, Exato. daí quando As eu pessoas já... estão sem tempo, sem paciência, né? Querem tudo para ontem. E outra, manda para você, ao mesmo primeiro que tempo. responde. Quem responde primeiro. É isso. Então, acho que isso é importante também, sabe? Agilidade. Ai, que legal. Então é isso, acho que aí são alguns elementos, né, para transformar seguidores em pacientes. Muito Pacientes, bom, é Olha, isso aí. que pergunta boa aí, respondida. Ai, Rodrigo, foi um prazer enorme ter você aqui. Foi A gente muito- sabe da sua agenda, sabe quanto que é puxado. E a gente quer te agradecer muito pela tua vinda até aqui no InsightCast. E que a gente possa cada vez mais ter pessoas
como o Rodrigo aqui para poder compartilhar com você aí, dentista. E é isso, que eu quero só agradecer. Meu coração é só gratidão. Muito obrigada. Eu digo muito mesmo bom. Também. Fiquei muito feliz, muito honrada com a tua presença aqui conosco. Só tem a tornar esse ambiente mais próspero ainda. A gente fala muito sobre isso, né? Estar em mesas de grandes pessoas e tu é um grande nome aí a nível Brasil. Então, muito boa essa troca, muito boa a energia. E muito obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Maravilha. Obrigado, Sabrina, Rafaela. Obrigado pelo convite. Obrigado pelos ajustes de agenda. Que bom que deu certo. Agradeço aí a compreensão. E foi um prazer, é um assunto que eu adoro falar. E quando você estiver visitando nós paulistas, você avisa pra gente conversar aí mais. Legal, beleza? legal. Obrigada. Valeu. Obrigada. Até mais. Show. Muito Ai, bom. que legal. Foi muito legal. Foi muito bom, Rodrigo.